É uma alegria estar com você. Estamos começando o programa Vida em Foco para todo o Brasil. Você me acompanha aqui na TV Evangelizar, sinal que chega aí na sua casa pelo satélite, também canal digital aberto, parabólica, YouTube, TV Evangelizar Oficial. E o programa de hoje está muito especial porque você vai aprender tudo sobre os cães guia. Esses cães que ajudam pessoas com algum tipo de dificuldade, e nós vamos entender de quem que é o cão, como que fica, se ele tem um tempo de trabalho, se ele se aposenta ou não, e como que funciona todos esses trâmites, quais são os benefícios para a pessoa que tem esse cão guia de acompanhante. Tudo isso nós vamos falar aqui no nosso programa de hoje. E também vamos falar sobre a nossa mente, o isolamento social que afeta tanto a psicologia das pessoas e o como que a gente evita isso. Às vezes vamos entrando nesse isolamento sem perceber. Tem alguns sinais que você precisa notar. Nós vamos te ajudar com isso. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. E olha, para começar o programa e falar dos cães guia, nós temos 3 convidados aqui no estúdio. Então vamos lá. Nós temos a Daiane Bubalo Mendes, que é a tutora do Amorim, que é o cão, e o Leonardo Goulart, que é o professor, instrutor de mobilidade com cães guia. Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que bom, que bom. Bom, Daiane é a tutora do Amorim. E, minha querida, explica pra gente como que ele te ajuda com a sua dificuldade. Você tem uma dificuldade de enxergar, certo? Isso, na verdade é uma deficiência visual, né? Tá. Eu sou cega, então eu não tenho nada de visão, zero visão. Tá. E ele me mostra literalmente o caminho que eu posso andar, o caminho que eu posso percorrer. Ele vai me desviando de obstáculos, ele vai me mostrando o degrau, ele vai me mostrando através dos comandos, né, que a gente vai dando, ele vai me desviando dos obstáculos, me mostrando o caminho que eu posso percorrer. Como que é? Você sente segurança andando com ele? Ah, sim. É bem... Eu sempre brinco que é muito diferente da bengala, né? A bengala é uma extensão da mão da pessoa cega. Tá. Através da nossa mão vai procurando o obstáculo, né? E com o cão guia, muitas vezes você passa pelo obstáculo e só vai. Você só nem sente, né? Você às vezes sente só o vulto, ou sente... no sentido de estar presente ali, mas você não está vendo. Só passou mesmo, porque o cão guia vai te guiando. Nossa, que bom, né? Que trabalho importante, né, Léo? Que legal. E você, deixa eu entender como que foi o trâmite entre vocês 3. Como que é feito, por exemplo, a Daiane que tem que procurar, porque é um instituto. Você estava me explicando que o Amorim pertence a um instituto. Fala um pouco desse instituto. O Amorim, ele pertence ao Instituto Federal Catarinense, no campus Camboriú. Tá. Então, todo... Que é governamental. Isso, é uma instituição, né, da Rede Federal de Ensino. Então, o projeto Cães Guia, ele nasceu como projeto piloto lá em Camboriú. Né? Houve uma chamada pública para a criação de outros centros no Brasil. Tá. Né? Mas, basicamente, tudo, né, começou ali em Camboriú. E, à época, né, o Instituto ele contratou uma escola de cães guia Allen Keller para passar o know-how, né, de treinamento e instrução de mobilidade com cães guia para os servidores. Então, eu e os meus colegas, nós já éramos professores, servidores federais. Então, a gente foi convidado para fazer parte dessa primeira turma para aprender, né, a treinar cães guia, né, e depois fazer a adaptação desse cão com a pessoa cega, por isso que a gente fala que é o instrutor de mobilidade com cães guia. Então hoje em Camboriú funciona o único centro de formação de profissionais, centro de formação de treinadores e instrutores de cães guia, isso da América Latina. Então lá vocês são esse centro de formação, formam várias pessoas para treinar os cães guia. E aí, por exemplo, a Daiane foi atrás de vocês, como que é esse trâmite, esse encontro de vocês? Quando nós temos
cães treinados, né? Já quando a gente fala os cães treinados e graduados, são aqueles já estão prontos. Estão prontos, né? A gente faz uma divulgação, tá. Né? Nós temos um edital, né? Como instituição pública, a gente tem um cadastro, né? Com uma plataforma eletrônica, ou atualmente via Google Forms, e a gente faz um edital, né? Para chamar essas pessoas que se inscreveram para estar participando do processo de seleção para receber o cão-guia. Então, foi o que aconteceu. A Daiane estava inscrita no cadastro regional, né? Nós lançamos o edital naquele momento, né? Convocando as pessoas inscritas. Então, ela mandou a documentação, um vídeo demonstrando que ela tinha orientação e mobilidade, quer dizer, que ela conseguia se orientar e se movimentar na cidade utilizando apenas a bengala, porque isso é uma condição, né, para a pessoa utilizar um cão-guia. Porque ela já, por exemplo, a Daiane já tinha essa prática, né, Daiane? Daí você, por isso, estava apta a ter o cão-guia, tem essa condição. Esse é o primeiro critério. Então, a pessoa ela precisa ter autonomia. Né? Ela precisa, com a bengala, ela precisa né, viver a vida dela, sair de casa, ir para a faculdade, para o trabalho, né? E aí a gente, né, veio aqui na casa dela, acho que em 2016, né, Daiane? Foi 2017. 2017, fizemos a avaliação dela, percebemos que ela tinha essa aptidão para trabalhar com cão-guia, percebemos também que ela tinha a necessidade real de utilizar o cão-guia e que esse cão-guia traria uma melhor autonomia e mobilidade, ou seja, uma melhor condição e qualidade de vida para ela. Baseado nisso, nesses critérios, a gente fez toda uma avaliação biopsicossocial dela e aí a gente foi observar para fazer um cruzamento com as características do cão. Porque cada cão tem uma característica, tamanho, velocidade de caminhada, tudo isso vocês olham se é compatível. Tudo. E aí vai haver a compatibilidade. Aí o instrutor, né, a gente faz esse cruzamento de informações para ver se tem compatibilidade daquela pessoa, daquele candidato ao usuário, com aquele cão. Feito isso, né, ok, encontramos que o Amorim, né, percebemos que o Amorim poderia trabalhar com a Daiane. Então, esse candidato, ele é convidado para passar, né, pelo curso de formação de duplas, que dura 4 semanas. Então, a Daiane saiu daqui, foi para o campus Camboriú. E ficou lá, né, ficou lá durante 3 semanas, em imersão, aprendendo e praticando as técnicas de condução e mobilidade com o Amorim. Nossa, gente, que complexo, eu não sabia que era desse jeito. Daiane, e como que foi para você, o que fez você buscar um cão-guia e ir até o Instituto? Que é parte disso também, né, da tua procura, certo? Sim. A minha escolha para ter um cão-guia, né, a troca da bengala para o cão-guia, primeiro é a segurança que o cão me dá, segundo é a agilidade, a mobilidade que ele me dá. Você fica mais ágil. Sim. Com a bengala, eu sempre costumo dizer que tem um trajeto que eu faço todo dia, que com a bengala é em torno de 30 minutos. Com o cão-guia, em 15, 10, assim, no dia legal, a gente já terminou o trajeto. Nossa, que então, legal. a agilidade que o cão-guia traz para a pessoa com deficiência visual fez com que eu escolhesse ter um cão, né? Fez com que eu me inscrevesse. Eu acredito que também a vida social da pessoa com deficiência visual é um pouco diferente da pessoa que opta pela bengala. Normalmente a pessoa vem, e o cão, né? Já começa uma conversa. Nossa, que lindo! Já quebra aquela Que legal. É uma pessoa cega, né? E com a bengala, não. A pessoa acaba olhando para outra pessoa, né? Para o cego, com tá. Né? Então, tem uma vivência social, eu acredito que diferente também. Que legal. E você se adaptou fácil? Como que foi para você esse encontro que o Léo estava falando aqui, o que é a compatibilidade, né? Como que foi para você? Foi como eu comentei no começo, trocar a bengala, que você está procurando obstáculo, pelo cão que te leva e você, quando vê, já chegou no meio-fio, eu confesso que foi, assim, um pouquinho assustador, né? Foi, porque, né? Imagino que... eu não posso dizer que foi muito tranquilo, não. Mas a segurança que ele me dá, assim, sabe? O mostrar para mim que está tranquilo, que eu posso confiar nele. Também a gente não sai no primeiro treino já andando com o cão, né? Vai criando esse vínculo, ele vai entendendo a minha altura, eu vou entendendo a passada dele, ele vai entendendo a minha passada, o meu tom de voz para poder dar um comando. Então não é só chegar, pegar o cão e já sair correndo, né? Por isso que a gente fica essas 3 semanas lá. E vai criando essa confiança. E quando eu brinco que rola o casamento mesmo entre os dois, fica bem tranquilo, bem leve de fazer a caminhada. Que legal. Você se importaria de mostrar pra gente como que você dá o comando de andar um pouquinho no estúdio? Ou é ruim pra você fazer isso? Não, eu posso fazer, tranquilo. Até onde que ela poderia ir?
Você acredita? Ô, produção, não me tenho a instrui. Para onde que eu posso descrição daqui, pedir para a Daiane ir? Às vezes ali na porta de saída e entrar, né? Daí ela pode sair, depois ela pedir para procurar o assento, né? Que é o sofá. Será que se ela for para lá, então, por causa do obstáculo ou não? Até aquela flor e voltar? Não, ela pode. Assim, Até ali? Sim, ela pode ir em direção. A gente vai te acompanhar, pode ir onde você quiser, Daiane. Se você quiser ajudar ela, Léo, não sei, é vocês. Você prefere, Só pra Léo, gente ver o Amorim, saia? que ele tá tão Sim, cansadinho pode aqui, ser. olha, Eu que dó. imagino que ali para dar um espaço, né? Para dar um, vamos dizer, um destino que ele veio aí da... Pra ir pra lá? É. Tá, então vai lá no você Cascavel, pode naquele pedir câmera pra lá e ele volta. Pedir para sair, depois voltar pro... Tá. Voltar e procurar o assento. Pé, Amorim. Olha, ele já levanta na hora que ela... Vamos lá. Atenção. Amorim, em frente, procura a porta, procura a saída, procura a porta, a saída, procura a porta, procura a saída, Nossa, gente. a porta, a saída. Isso. Aqui. Meu Muito Deus, bem, ele garoto. procura a Muito porta, bem. procura a saída. Aqui. Que esperto. Volta, Amorim. Volta. Pode voltar já. Tá, Vamos ver. volta. Vamos, Amorim. Atenção. Em frente, procura o assento, Amorim. O assento. O assento, Amorim. Atenção, procura o assento. O assento, Amorim. O assento. Cadê o assento? O assento. Aqui, Ah o lá. assento. Pode Muito sentar aí, bem. que eu vou até você. Que legal, ele trocou o gente. assento. Ele trocou, mas não tem problema. Mas chegamos no assento, né, Amorim? Muito bem. Gente, eu tô impressionada. Parabéns, cara, Ele parabéns. entende Senta. as palavras mesmo. Deita. Meu Deus do céu. Muito bem. Senta você, Léo. E deixa eu perguntar uma coisa. Isso pra ele a gente chama de trabalho, né? Sim, ele está em trabalho. Quando ele está com o equipamento, ele está no momento de trabalho dele. Ah, e agora uma pergunta pro Léo. Isso digamos, é cansativo pro cão ou não? Ele tá Não, acostumado? Não. Porque, assim, basicamente, o cão, essa palavra trabalho, ela tem um sentido para nós humanos. Exato, foi o que eu pensei, né? que eu estava até conversando com a produção aqui. Falei, pro cachorro, ele não sabe se ele está trabalhando ou não, né? A gente que aqui sabe. para ele, por exemplo, assim, né? Como eu falei, né? Quando um cão gradua, né? Uma minoria dos cães, eles conseguem se graduar como guia. Ao longo do treinamento, a gente vai observando. Uma coisa que é muito importante é observando qual cão tem a aptidão natural de realizar esse trabalho. Entendeu? Então, o Amorim, ele guia, não é porque a gente ensinou a ele a guiar, não. É porque ele tem essa condição natural. Então, Por isso que não é treinador... qualquer raça que é. Exato. Então, por esse aqui é exemplo, um alguns labrador? irmãos dele né, não se graduaram, Tá. né, demonstraram que guiava sob comando. Então, isso não é um cão guia, isso é um cão que guia sob comando. É diferente. Tá. Mas o cão guia, ele tem essa aptidão natural, então ele tem essa iniciativa. Ela pediu para ele procurar a porta. Ele procurou a porta. Então, E ele ela tem segue a só, iniciativa. ele segue só a voz dela ou não? Assim, ele segue a voz do condutor. Tá. Né, e como ela é o condutor, né? Sim. Quando ele estava em treinamento, ele seguia a minha voz, né? Que eu era o treinador dele, né? Um dos treinadores. Então, assim, aí ela pediu para ele procurar o assento. Então, para ele, assento, né? Como aqui tinha as câmeras, Sim, ele falou, ele opa, esse mudou, aqui não- tá mais fácil. Aham. Né? Ah, Então, olha ele que toma uma esperto. decisão. Né? Gente, Então ele eu está tô procurando, impressionada. olha, ali tem um assento onde eu estava, tem duas câmeras, aqui tem dois. Ela falou, procura o assento. Ele olhou para aquele assento, viu que esse aqui também era um assento, estava mais tranquilo e ele veio para cá. Nossa. Entendeu? Então essa é vamos dizer, uma das características importantes do cão, Sim. porque por isso que a gente fala, um cão guia não é um cão adestrado. Né? O que é adestramento? Né? Comando, resposta. Aham. Aqui ela pediu. Sim. Procura o assento. Ele tomou uma decisão, Sim. decidiu, né, encontrar a porta e depois encontrar este assento. Entendeu? Então tem uma diferença aí. Nossa, então nós, com como certeza. treinadores, a gente observa essa aptidão natural, utiliza as técnicas de condução, né, e ensina o cachorro a usar uma condição natural que ele tem. Que legal. Entendeu? Nossa, Daiane, pra você deve ser uma companhia, né? Também. Ai, é maravilhoso. É, né? Eu sou suspeita pra falar. E daí em casa ele fica o tempo todo com você ou não? Não, é assim, o tempo todo comigo, mas daí Tá. ele tá sem o equipamento, né? Ele Certo. fica, é o momento dele ficar livre, Descansar, vamos dizer digamos. assim, né? Aham. Então, eu moro em casa, eu tenho um bom terreno, então ele pode caminhar, andar, Em casa fazer... você se movimenta mais tranquila, você também não precisa dele pra Sim, dentro de casa. Isso, em Tá. casa a gente, né, tanto a pessoa que usa bengala ou o usuário de cão guia fica sem. Sim. Porque a gente tem uma boa memória da nossa, vamos dizer assim, da nossa casa. Sim. Então não precisa de um auxílio, né, extra, vamos dizer assim. Entendi. E nesse momento, então, ele fica livre, fica ali, brinca, vai
para grama, volta, ele tem um momento de liberdade dele. Nossa, que legal, muito bem. A gente está com um pouco tempo já, mas eu queria agradecer vocês, tá? Por terem... Obrigada, Daiane, por ter feito aqui a demonstração. Imagina. Sabe por que eu pedi? Porque às vezes tem muita gente que está assistindo que tem os receios, tem os medos e vai ver que é algo que talvez funcione também, né? Que vai ajudar muito. Sim. Que legal. E é muito legal deixar, né, aproveitar uns minutinhos para explicar que quando ele está com equipamento, ele não pode ganhar carinho. Ah, legal, que você tocou nesse assunto. Ele acaba dispersando, né? Eu tô atravessando a rua, alguém faz vai fazer carinho, alguma coisa assim, ele olha e às vezes acaba não olhando pro obstáculo. Isso que é pra nós esse recado aí, porque se a gente às vezes vê um cachorro bonito, mansinho, quer brincar, não pode, senão vai atrapalhar o principal. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Léo? Sim, eu quero inclusive aproveitar essa oportunidade, né, e dizer para as pessoas, né, que lá nós estamos com um cadastro aberto para pessoas com deficiência que queiram se inscrever para se tornar usuários de cão-guia. Tá. Né? Então, né, as pessoas que têm, né, que são cegas ou pessoas que conhecem pessoas cegas, né, para levar essa informação, que nós estamos com um plantel de cães lá prontos e estamos fazendo nesse momento uma chamada pública para selecionar pessoas interessadas a receberem cães-guia. Que legal. Tá certo? Então, né, quem tiver interesse é só entrar no site do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. É camboriú.ifc. Camboriú.ifc. Vai aparecer ali no GC, eles estão pondo lá. Bom, não tem problema, eles vão colocar, eles colocam o endereço certinho. Tá bom. Léo, é só fazer o cadastro? É gratuito ou não? Tem algum custo? Como que é? Não tem. O cadastro é gratuito, né? Lá, a pessoa entrando na página vai ter todas as informações do edital e um link do Google Forms para a pessoa se inscrever e fazer o download de alguns documentos. Tá tudo na tela aí aparecendo. Então, tá bem discriminado ali. A pessoa faz esse cadastro, aí a partir desse momento, a nossa equipe, ela vai fazer a avaliação dessa documentação, dessa inscrição e vai entrar em contato para marcar uma entrevista avaliativa via web. Ou seja, se a pessoa também estiver meio insegura, mas ela tiver essa vontade, ela pode ir, ela pode ver na prática como vai ser para tomar a decisão também, não é algo que ela vai decidir antes, né, de conhecer o cão-guia e nada disso. Exato, e a gente está lá também para esclarecer tudo que for necessário, né? Sim. A pessoa, às vezes, algumas pessoas que hoje são usuários de cão-guia, né, não tinham a menor intenção de ser usuários. Aí estiveram lá no centro, e acabaram tomaram conhecimento, começaram a perceber, nossa, o cão-guia é muito além do que eu imaginava. E hoje são usuários de cão-guia. Eu tô impressionadíssima. Obrigada, gente, por terem vindo aqui. Obrigada, Daiane. Obrigada, Amorim. Obrigada, Léo. Sempre bem-vindos, tá? Bom, agora, gente, vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo, mas a gente volta para falar sobre a questão social, tá? Isolamento e como sair desse isolamento, principalmente. Vamos falar sobre psicologia. Então, volte comigo e a gente sai com imagens de Guaraqueçaba, que fica no Paraná, e me acompanha pelo aplicativo da TV Evangelizar, que é gratuito para você. E em Tupi-Guarani, Guaraqueçaba significa lugar do guará, uma ave de cor avermelhada que era abundante na região. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E eu volto compartilhando com você hoje um testemunho fortíssimo que a Juliette deu para o padre Reginaldo Manzotti no programa Experiência de Deus, onde ela conta a cura da filha após uma tentativa de suicídio. Acompanhe comigo. Filho querido, povo amado, escute este testemunho, por favor. Olá, padre. Sou Juliette, sou de Nova Serrana. Opa. Sua bênção. Deus padre, abençoe. No dia 2 de maio de 2024, minha filha de 15 anos tentou suicídio, onde ela foi entubada, era a paciente mais grave ali naquela noite. Quando meu marido foi em casa buscar meu celular, meu filho de 13 anos entregou para ele um terço, para que ele me entregasse lá no UPA. Foi aonde estava me faltando algo. Quando aquele terço da Santa Chaga chegou, que eu me agarrei a ele, eu lembrava muito daquela música, Deus está aqui nesse momento.
E eu fui pedindo, fui clamando, Sim. padre. A minha filha foi entubada, foi transferida para a sala vermelha, depois foi para o CTI. Mas Certo. pela honra e glória do Senhor, minha filha já está em casa, já está bem. Graças Amém. a Deus, Deus devolveu a minha filha para mim. Muito obrigada. Graça recebida é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Louvado seja Deus, Juliette. Eu entendo muito o que você está dizendo e que Deus possa ser a tua força. Testemunho forte. E olha a importância de, nesse momento, alguém de fé, a mãe com fé, no terço de Jesus das Santas Chagas, essa devoção belíssima que nós temos aqui na obra Evangelizar. E porque ela ouviu da pessoa de Jesus, porque ela soube da devoção de Jesus das Santas Chagas, a fé dela naquele momento se abriu para a graça de Deus. Veja, eu sei que quando a gente pega algo tão forte como esse, mexe com a gente, né? Mexe no nosso interior, porque nós não queremos passar pelas dores, mas as dores vêm. E é por isso que a missão da obra Evangelizar é tão grande, de chegar dentro das casas das pessoas. É uma TV que está ligada, é um rádio que está ligado, e a mensagem do próprio Jesus chegando, alimentando aquela fé, aquela esperança, e isso cura, porque é a pessoa de Jesus Cristo que nós levamos. Isso é tão sério e nós cremos tanto nisso que estamos hoje aqui como uma benfeitora nacional, entrando em cada casa e levando a pessoa de Jesus Cristo, graças a você que nos ajuda, que confia na obra, que nos apoia todos os meses, que nos ajuda a expandir e continuar levando a pessoa de Jesus Cristo. E eu repito, porque é exatamente isso que nós fazemos. Então, em primeiro lugar, o meu muito obrigado a você que confia e que nos ajuda. E a você que de repente está nesse momento ouvindo e dizendo: nossa, eu quero ajudar esta obra. Eu quero fazer com que mais pessoas tenham curas porque conheceram a Jesus. Você tem como fazer isso. Nesse QR Code que aparece aí para você na tela, você pode fazer qualquer quantidade de doação, e é desta forma que nós evangelizamos. É só assim, é só com a ajuda do nosso associado ou de pessoas que acompanham a nossa programação, não necessariamente são associados, mas que querem evangelizar, que querem levar a pessoa de Jesus Cristo. Então, se você nesse momento está sendo tocado, nos ajude, porque nós precisamos evangelizar. Evangelizar é preciso. E esse assunto que a gente vai falar agora, sobre isolamento social, também é algo que nós precisamos aprender a lidar. Porque se Deus vem com a graça, nós temos que vir com o nosso conhecimento, com o nosso comportamento adequado, nos abrindo para a graça. Então, por isso que a gente vai falar agora com o Matheus Vosgeral, que é psicólogo, que é professor também do curso de psicologia da Universidade Positivo. Bem-vindo, meu querido. Bem, obrigada, é um prazer Obrigada, estar aqui. Por você estar aqui para falar sobre saúde social e especialmente a importância dessa convivência. Eu acredito aqui, Matheus, que tem muita gente que vai aos poucos se isolando. Então eu queria que você começasse comentando. Ela acontece de uma vez, esse isolamento, ou é gradativo? Bom, acho que para a gente iniciar é bem gradativo, né, esse processo. Acho que a gente vive num momento da nossa sociedade que, embora a gente nunca esteja tão conectado, nunca estamos tão isolados ao mesmo tempo. E essa falsa conexão, essa conexão que não é tão verdadeira, muitas vezes transmite, né, essa sensação de que tá tudo bem, estamos mantendo todos os contatos, mas quando a gente pode acabar e paulatinamente perdendo um pouco disso, e aí é muito mais difícil recuperar depois, né? Quando a gente mantém o cotidiano com as relações sociais, é mais fácil ir mantendo. Né? Mas então, a não ser que haja casos de traumas, né, ou situações mais graves, obviamente, o comum é que a gente mesmo não percebe o isolamento que vai progressivamente se estabelecendo. Mas existem sinais de que isso está acontecendo? Porque aí eu acho que o maior perigo mora em quando esse isolamento se instala e a pessoa de repente se vê já não querendo sair de casa e ela acha que aquilo ali talvez é o melhor para ela, é o mais confortável, não é assim? Isso, exatamente. Porque nós somos seres sociais por natureza, né? Então, assim, é muito difícil às vezes a gente perceber, né, quando isso vai aparecendo,
tudo, mas os sinais começam a estar ali, né? É falta de tempo, né? São condições objetivas que a gente Nossa, e falta de tempo é uma coisa assim que é uma realidade. É uma realidade. É difícil distinguir, né, como sinal. É difícil colocar para não culpabilizar a pessoa também. Sim. Né? Porque assim, a falta de tempo vem de uma condição que a gente vai vivendo, Que a gente vai criando, né, até, né? Exato, né? Que muitas vezes a gente, não vai ver um familiar, não vai ver um colega que a gente queria porque está cansado do trabalho, porque está cansado de uma coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem que pesar o esforço de fazer isso com o esforço de energia disponível mesmo, né? Então, é uma equação difícil mesmo diante do que a gente vai vivendo. Matheus, então você entende que para viver de uma forma saudável mentalmente, é preciso um esforço em se conectar ou isso nem sempre é um esforço? Eu acho que tem parte de um esforço, sim. Eu acho que mesmo as pessoas que são mais sociáveis, extrovertidas, né, ainda há situações que elas percebem mais dificuldade, né, numa conexão, que são as conexões mais fundamentais, aquelas que nos humanizam de fato, né, que eu acho que são essas que eu mais digo, assim, não é qualquer relação, não é qualquer conexão, sim. São aquelas que nos potencializam enquanto pessoas, né? Então, eu acho que sim, acho que tem um esforço e acho que o grande trabalho, talvez, da psicologia, muitas vezes, né, antes de chegar nesse momento mais crítico, com os sintomas, né, com tudo que já está mais explícito, é ajudar a pessoa a perceber essas decisões, né? O que ela quer para a vida dela, o que ela tem na história de vida dela e com, né, um terapeuta, com um profissional adequado, conseguir elaborar isso para conscientemente tomar essa decisão. Tá. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que... Vou colocar uma pessoa que se veja mais como individualista, às vezes até se intitula como antissocial, às vezes as pessoas falam isso brincando, né? Ela prefere estar sozinha, ela não se importa de não ter muitas relações sociais e, de repente, ela vai ver a nossa conversa e vai falar, bom, mas talvez o tempo que eu não tenho para ninguém, por mais que eu não queira me relacionar, uma psicoterapia ajudaria essa pessoa? Ajudaria bastante, eu acho, até para ela entender que talvez esteja bem como ela está, né? Quando eu digo conexão é necessária, é entender também que as atividades que a gente faz, mesmo de maneira individual, perpassam por outras pessoas, né? E essa pode ser uma relação significativa para mim, não precisa ser algo dito, né? Não precisa alguém me falando o tempo todo, mas eu tô conectado, querendo ou não, com outras pessoas, né? O que varia é o nível disso para cada pessoa e o nível de individualidade. E aí a psicoterapia entra nesse caminho, de fazer eu entender o que é necessidade para mim, o que é necessidade social, às vezes, né? Porque daí também tem essa pressão social de você, tem que ter muitos amigos, tem que estar feliz o tempo todo. Ou seja, não é só isso. Não é só isso. Então pode acontecer também o contrário, de uma pessoa ser aparentemente bem sociável, estar sempre cheio de pessoas em volta, que sai bastante, mas não vive de fato essa conexão que você falou, que são as conexões importantes? Com certeza. Tudo depende, eu acredito, do nível, né, de compreensão da própria pessoa. Porque se eu vou fazer várias atividades, vamos supor que eu saia todo dia de casa, faça todo o estereótipo, assim, de uma pessoa bem extrovertida, tenha 1000 amigos, não pare de tocar meu celular. Perfeito. Se nada disso contribui para o meu projeto de vida, para como eu me entendo, né? Posso eu estar perdido com muitas pessoas ao meu redor, né? Tão isolado quanto alguém que não teria. Então, depende muito desse nível de autoconsciência possível da pessoa que entraria junto à psicologia para trabalhar. Tá, então me fala um pouco agora dos ganhos, né? Benefícios, que você disse que o ser humano é um ser social, mesmo que a pessoa não se sinta, né? Ou que seja aparentemente extrovertida, mas no fundo não confie tanto nas relações. Por que ela deveria cogitar, ou pelo menos entender melhor, as razões de fazer as conexões? Eu acho que seria interessante para ela, porque ao mesmo tempo que todos temos essa necessidade, a gente é formado nesse social. Né? Então, por mais individual que seja para mim, o nome que eu dou para minha alegria vem de um local social. Foram as pessoas ao meu redor que me ensinaram. Ou seja, primeiro uma questão natural mesmo. E de desenvolvimento, né? Nasceu assim, é dessa forma que a gente... Eu não diria natural, porque não vem necessariamente com a gente, mas é com a nossa família, com as primeiras, né, relações que a gente vai aprendendo. E aí, mesmo que eu vá me individualizar, eu sempre carrego isso comigo, né? Então, eu acho que seria interessante para entender esse nível, né? O quanto que as palavras que me formam são aquilo que realmente é o que eu desejo.
né? Tá. Então, eu penso que de benefício mesmo, né, de entender a sociabilidade é entender que a gente vai ter nível social. A gente vai participar de uma sociedade em todo momento. Não dá para fugir. Não dá pra seria fugir. o tipo, não dá para fugir. Exato. E eu até brinco, né, em aula com o pessoal que assim, se a gente fosse agora para uma ilha deserta, né, a gente ainda seria um ser social. Porque a gente leva a linguagem com a gente, a nossa forma de pensar, tudo isso vai trazendo junto com a gente, né? Então, o papel, né, acho que a forma de refletir sobre isso que seria interessante, seria justamente para a gente entender da onde que vem esses nomes, da onde que vem esses conceitos, né? Essa necessidade ou não, né? Que é por meio do outro, né, que eu consigo me realizando. Se eu percebo que eu preciso de menos suporte do outro, talvez eu possa ser uma pessoa mais individual, né? E não tem problema. Desde que seja uma decisão, desde que tenha uma consciência. Você bate na tecla do tomada de consciência, né? Isso. A pessoa saber o porquê daquela escolha. Isso, exato. Mas existe um benefício que esteja além dessa escolha também? Por exemplo, um benefício de longo prazo para a saúde física, mental. Isso existe? Ou depende muito de cada pessoa também? Eu acho que ainda tem um nível, obviamente, de contextualização para cada pessoa, mas com certeza tem muitos benefícios, assim. Então, porque por mais que eu não goste, vamos supor, de falar com muitas pessoas, tem gente que tem vergonha, não se sente muito bem. Que é mais introspectivo mesmo. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu saio de casa, eu dou bom dia para alguém, eu vou jogar um futebol com os meus amigos. Então, assim, as atividades físicas vão perpassando por isso. Né? Então, assim, não quer dizer que precisa ser tão diretamente diálogo ou diretamente conexão para ser uma questão social. Né? Então, o benefício é que vai se atrelando a várias atividades. Né? Então, se eu vou, por exemplo, marcar com uma pessoa que seja da gente sair, né? Talvez a gente já vai andar 2 quadras a mais para ir numa lanchonete conversar, né? Ou talvez a gente vai marcar de ir na academia junto, daí já entra o exercício físico junto, né? Então, não é nada que não possa ser feito individualmente, obviamente. Mas existe um incentivo maior, então. Isso, é de uma vida mais saudável ou de uma vida mais alegre. Isso. E aí anda de mão dada, obviamente, né? A saúde mental com a saúde física. Né? Isso não há nenhuma dúvida. A motivação também a gente pode falar, então. Exato, a motivação. E aí volta a questão da conscientização. Porque a minha motivação vem de eu saber de como que eu vou me constituindo enquanto pessoa também, né? Então, se eu me conheço, eu sei o que me motiva, consigo construir relações mais saudáveis com os outros que vão nessa mesma direção, e aí começa meio que um ciclo a se fechar mais saudável, né? Só que isso, obviamente, acontece nas contradições da vida, né? No dia a dia corrido, muitas coisas, e aí que a gente começa a ter que tomar decisões mais ou menos benéficas, que fica mais difícil mesmo, e muitas vezes a gente precisa de suporte, né? Seja profissional, ou seja dessas mesmas relações que a gente está falando aqui. Entendi, muito bem. Matheus, agradeço a sua presença hoje, muito boa a nossa conversa, seja sempre bem-vindo aqui à TV Evangelizar. Sempre que eu puder. Obrigada. Manter a mente e o corpo ativos é essencial para uma vida saudável, mas isso é impossível se o organismo estiver em desequilíbrio. Quando isso acontece, surgem inflamações, dores e uma sensação constante de esgotamento e fadiga. Mas não se preocupe, temos a saída, magnésio quelato da Joy. Este suplemento poderoso não só traz os benefícios do magnésio quelato, como também é enriquecido com vitaminas B5 e B6. Essa combinação é perfeita para cuidar do seu corpo de dentro para fora. E quando combinadas, as vitaminas B5 e B6 potencializam os benefícios uma da outra, promovendo uma melhoria geral da sua saúde, aumentando a energia, melhorando o humor e fortalecendo o sistema imunológico. Essas vitaminas também desempenham um papel importante na redução do cansaço e fadiga, proporcionando uma sensação geral de bem-estar. Você não precisa mais conviver com dores. Invista na sua saúde agora mesmo. Ligue já 0800 591 8773 e adquira seu magnésio quelato com 50% de desconto. E tem mais, ao comprar, você ganha um massageador de presente. Não perca essa oportunidade de viver melhor e com mais vitalidade. O frete e a ligação são gratuitos e o pagamento é super facilitado. Ligue 0800 591 8773. Magnésio quelato da Joy.
Próximo bloco, nós vamos falar sobre miomas uterinos. Então, vamos sair para um breve intervalo. Saímos com imagens de Porto Seguro, na Bahia, cidade conhecida por ter sido o ponto de descobrimento do Brasil. Então, um abraço para você que me acompanha pelo aplicativo da TV Evangelizar e baixe agora mesmo, se você não tem aí gratuitamente. Já eu volto. E nós voltamos com o programa A Vida em Foco, falando sobre saúde feminina, sobre os miomas uterinos. Tem muita gente que tem um pouco de medo, receio, mas eles não se transformam em câncer, como é a maioria das preocupações. Porém, não é por isso que a gente não deve cuidar, porque se eles não forem bem tratados, podem causar problemas de infertilidade. E é sobre isso que eu quero falar com você. Acompanhe esse VT. Mãe de um adolescente, Ramayana planejava ter o segundo filho quando recebeu o diagnóstico de mioma no útero. Eu tinha um mioma muito pequenininho que precisava ser acompanhado, né? Teria que fazer outros exames de rotina para poder ver como é que estava evoluindo. A identificação precoce dos miomas é essencial. Buscando o auxílio do médico, ele vai fazer a avaliação clínica. O que é avaliação clínica? A história, a conversa que você tem com o médico na consulta, além disso o exame físico. Ali já vai ser dado alguns indícios, algumas pistas de que aquela mulher possa ser portadora de mioma. Além disso, parte para os exames complementares. E o primeiro deles é o ultrassom transvaginal. O ultrassom transvaginal que vai ver se naquele útero tem algum nódulo sugestivo de mioma e às vezes pode ser complementado com a ressonância magnética em alguns casos. Um ano depois do diagnóstico, Ramayana optou pela cirurgia robótica, um procedimento menos invasivo. A projeção era de fazer uma retirada do útero, mas Dr. Marcos Travessa, ele nos orientou a fazer uma cirurgia robótica que é menos invasiva e que poderia preservar meu útero. E assim foi realizada a cirurgia robótica, muito tranquila. E dentro do tratamento cirúrgico existem algumas opções, né? E hoje a gente fala nas miomectomias. As miomectomias são cirurgias conservadoras, ou seja, retira o mioma e preserva o útero. E nesse cenário aqui na Bahia hoje tem-se a miomectomia robótica, né? Que é um tratamento mais inovador, com mais segurança, mais delicadeza e precisão. Os miomas são responsáveis por cerca de 300 mil cirurgias anuais no país. Existem algumas situações de mulheres que têm alguma comorbidade, alguma doença e que precisa ser controlada para poder realizar a cirurgia. Existem algumas situações que são raras, mas são impeditivas de realizar um procedimento minimamente invasivo, mas de modo geral a gente pode afirmar que a maior parte das mulheres consegue sim ter indicação para esse tipo de procedimento. Os miomas uterinos afetam cerca de 70% das mulheres brancas e 80% das mulheres negras, segundo dados do Ministério da Saúde. Geralmente, o tratamento para o mioma, ele é para aumentar as chances de gravidez daquela mulher. Ou seja, o mioma, naquela condição que está, deve estar atrapalhando aquela mulher de engravidar e se propõe o tratamento para que seja aumentado as chances daquela portadora engravidar. Uma intervenção médica adequada pode transformar vidas. Ravi é o meu milagre, é meu sol, é o sol que ilumina nossa família toda, que está trazendo muita alegria. Muitas preocupações giram em torno da maternidade. Algumas mulheres preocupadas com a infertilidade, outras enfrentando depressão pós-parto. 1 a cada 4 mulheres. Por isso que tem crescido muito os estudos, as pesquisas em torno da saúde mental da mulher. E é sobre isso essa próxima matéria que vem do Espírito Santo. Acompanhe. Os dentinhos já nasceram, por isso tudo que ele pega com as mãos, coloca na boca. É aquela fase de explorar. E nem o microfone do repórter escapou dessa. Comeu o microfone!
Com um sorriso cativante e jeitinho meigo e carinhoso de ser, há 11 meses, o Arthur vinha ao mundo para trazer uma nova dinâmica a essa família. Mãe de primeira viagem, a Camila queria muito esse filho e se preparou para isso. O Arthur foi pensado, né? Foi planejado e foi uma escolha linda, mas também é uma escolha difícil de se fazer porque a vida muda completamente. E aí, pensando em todas essas mudanças, né? Eu fiz terapia durante a gestação para me preparar, inclusive, para essas etapas da própria fertilização, que é um trabalho, né, longo. Apesar desse preparo durante a gestação, o medo de uma depressão pós-parto existia. Felizmente não sofri depressão pós-parto, mas eu fiquei sempre atenta, sabe, a alguns sinais. Então, alguns dias, por exemplo, eu tinha uma tristeza maior, né, porque muda muita coisa, muitos hormônios ali interferindo. Então, aí nesses dias eu entrava em contato com o obstetra, eu entrava em contato com a psicóloga, né, elas falavam, não, tá tudo bem, é assim mesmo, altos e baixos, né, hormônios que estão aí fluindo no seu corpo. Se persistir, você entra em contato de novo para a gente investigar. Esse acompanhamento profissional das puérperas é importante porque, segundo um estudo realizado no ano passado pela Fundação Oswaldo Cruz, 1 em cada 4 mulheres enfrentam a depressão pós-parto. Uma série de fatores podem levar a essa situação. Alguns deles são evitáveis. Entre esses fatores, voltar aos poucos com a rotina anterior à do bebê nascer e contar com uma rede de apoio são importantes. Esse é um assunto importante. Estamos falando da saúde mental de mulheres puérperas. Por isso, acabou sendo tema de uma pesquisa desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFES. Essa pesquisa ela nasceu pensando na grande quantidade de mulheres que vivenciam o puerpério pela primeira vez, nesse período pós-parto pela primeira vez, que normalmente vai aí até 1 ano de idade da criança, né, do bebê, ou não só pela primeira vez, mas pode vir em outros momentos, e as dificuldades que a gente vive, que são muitas, né, ao longo desse período, dificuldades psicológicas, dificuldades físicas e que afetam muito e geram muito estresse para a mulher e podem afetar a sua saúde mental. Conhecendo as dificuldades que essas mulheres enfrentam, é possível criar estratégias de enfrentamento e bem-estar. Com todo esse conhecimento, né, o conhecimento das melhores formas que as mulheres têm de lidar com o estresse e das práticas que são mais efetivas para a promoção de bem-estar, a gente pode empregar esse conhecimento no futuro, né? Por exemplo, fazendo programas de intervenção em que a gente possa conversar com mães e ensiná-las todas essas estratégias que a gente aprendeu nessa conversa que a gente está tendo agora, né? Com essa coleta, com mães que estão passando pela mesma situação. Por isso, você, mulher, cuide da sua saúde mental, cuide das mulheres ao seu redor, porque nós, enquanto TV Evangelizar, estamos aqui para proporcionar a você o melhor conteúdo, de forma que sim, você tenha uma excelente saúde mental. Então continue com a gente e eu te encontro no nosso próximo A Vida em Foco. Fica com Deus.